Olá, meus queridos alunos do 9º ano. Hoje a nossa aula é de inglês, certo, galera? Iremos estudar aí os modal verbs, né? Os verbos modais. Então, espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês compreendam esse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo vocês têm lá no livro didático de vocês. Então, acompanhem aí. Veremos aqui o conceito, certo, galera? Então, os verbos modais, né, acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. São usados quando queremos exprimir sobre alguma coisa a ideia de que algo é possível ou necessário. Usa-se também para falar que algo é permitido ou proibido, de uma habilidade ou uma capacidade, de um conselho ou de uma sugestão. Então, resumindo, pessoal, os verbos modais, eles são utilizados dentro da frase, dependendo, né, da ideia que queremos expressar dentro da nossa frase, certo? Então, se nós queremos utilizar uma ideia de proibição, tem um verbo modal específico para isso. De conselho, tem um verbo modal específico para isso, ok? Então, nós veremos aqui alguns exemplos de verbos modais. Então, nós temos aí o can, né, como um verbo modal. Nós temos o may, nós temos o might, nós temos o should, o must, o have to, nós temos o could, nós temos o want to e o should, entre outros, né? Nós temos vários aí na língua inglesa, né? Vários verbos modais. Mas hoje nós iremos nos atentar apenas a alguns, né? Que nós iremos estudar por parte. Então, vamos ver aí como eles vêm na frase, né, galera? Na oração, pessoal, eles vêm especificando... auxiliando os verbos principais, né? Então, os verbos modais nada mais é do que verbos auxiliares, né? Que vêm aí acompanhando os verbos principais. Então, nós temos aqui o exemplo, né? O primeiro exemplo nós temos he can fly. Então, he can fly. Nós temos aqui o nosso pronome. Nós temos o can e nós temos o fly. Percebam aqui, pessoal, que nós temos, né, um verbo modal. Qual é o verbo modal aqui que nós temos? Nós temos o can, né? Então, perceba que o can, que nós acabamos de ver, né, ele indica aí dentro da oração uma ideia, certo? Então, aqui nós temos o can, que no caso aí, traduzindo, é o verbo pode, né? E nós temos também o verbo fly, que no caso é voar. Então, perceba aqui que o can, né, ele auxilia o verbo principal. No caso aí, né, o verbo voar. Aqui percebam, pessoal, que nós temos para indicar uma obrigação, uma necessidade, uma proibição. Nós utilizamos o have to ou must. Certo? Então, são dois verbos que nós indicamos aí, né? Utilizamos na frase para expressar uma ideia de obrigação, de necessidade ou de proibição. Observação. Se algo é proibido, devemos utilizar o must not. Isso aqui, pessoal, nós iremos ver mais à frente, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Nós iremos nos atentar a apenas duas ideias principais, ok? Então, a primeira, quando eu utilizo os verbos modais para indicar obrigação, necessidade e proibição, e quais são os verbos modais que indicam conselho. Então, nós vamos ver apenas esses dois aqui, ok? Essas duas regrazinhas básicas. Então, para indicar obrigação e necessidade, eu utilizo aqui, pessoal, o verbo have to. Então, ele indica proibição e necessidade. Então, vamos analisar a frase. You have to run early. Você tem que chegar cedo. Olha a ideia, pessoal, quando eu traduzo a frase em inglês, né? Nós temos o verbo aqui, ter, né? Porque o have significa aí, né, o verbo ter.
né? Então você tem que chegar cedo. Perceba que eu estou na minha frase dá uma ideia de obrigação ou necessidade. É necessário que eu chegue cedo, ou então você tem que chegar cedo, obrigando, né? Essa é a ideia. Então have aqui, ele é utilizado dentro da frase para indicar obrigação e necessidade. Ok, galera? Ainda nós temos o verbo must. Must, que significa aí deve, né? O verbo dever. Então veja, she must follow these rules. Então ela deve seguir as regras. Aqui nós utilizamos o must para indicar também obrigação e necessidade. Quando que eu utilizo, né, para uma ideia de proibição? Qual é o verbo modal que eu utilizo? Eu utilizo, galera, o must. Só que como é uma ideia de proibição, eu tenho que acrescentar a partícula not, ok? Porque é proibido, ó. Então eu utilizo o must mais o not, ok? Então veja no exemplo: you must not forget your uniforms. Você não deve esquecer seu uniforme. Então, must, né? No caso aqui significa deve, ó, deve. E o not significa não. Então, sempre quando a ideia na frase for de proibição, eu utilizo must, ok? E sempre lembrando da partículazinha not. Vamos ver aqui no outro exemplo. You must not go there, né? Você não deve ir lá. Então, nós temos o must, né? Que significa aí o verbo dever. E o not, que significa o não. Compreendido, galera? Recapitulando. O have to significa tem, é utilizado em obrigação e necessidade. E o must, sem a partícula not, ele é utilizado também para obrigação e necessidade. Em proibição, eu apenas utilizo o must not, ok? Vamos para o próximo. Nós iremos ver agora o conselho. Quais são os verbos que utilizamos na oração para indicar conselho? Nós temos dois. Nós podemos utilizar o should. O should indica conselho. E podemos utilizar o go to, também que indica conselho. Então, ó, para oferecer conselhos ou dar sugestões a outras pessoas, nós utilizamos o shoulds, ok? Vamos analisar o quadrinho. Nós temos aqui alguns exemplos que indicam conselho. Então, no primeiro exemplo, nós temos You should take aspirin for your headache. Você deveria tomar uma aspirina para a sua dor de cabeça. Então, veja que o should significa dever, né? Então, aqui é um conselho. Eu estou dando um conselho, uma sugestão ou uma opinião para alguém. Então, a ideia que tem aqui, pessoal, é de um conselho. Então, eu utilizo o should. Ok? Vamos ver o outro exemplo, né? No outro exemplo, nós temos I don't take your should your sick. Eu não acho que você deveria trabalhar doente. Aqui percebam também, pessoal, que como é uma frase negativa, eu utilizo o not, né? A partícula not que indica negação. Então, o should, que nós temos aqui na nossa frase, né? Novamente, que indica o verbo dever. E por último, o outro exemplo, nós temos You want to go a dentist. Então, aqui nós temos You want to go to a dentist. Então, você deveria ir ao dentista. Então, veja aqui que eu tenho, né, o verbo principal, go to, que significa ir. E eu tenho road, que significa aqui, né? Aliás, que significa dever. No caso aqui, porque eu estou dando um conselho. Então, você deveria ir ao dentista. Compreendido, pessoal, ok? Então, nós estudamos aqui apenas os verbos modais que indicam obrigação e necessidade, proibição e conselho, ok? Dentro dos verbos modais, pessoal, nós temos duas formas, né, que as frases podem apresentar. Então, nós temos a forma negativa ou então a forma interrogativa. Lembrando que essas formas negativa e interrogativa, nós já estudamos quando nós estudamos aí o verbo to be, ok?
Então, a forma negativa aí, ó, para se formar frases negativas, usamos os modal verbs, que basta acrescentar a partícula de negação not, ok? Então, nós já havíamos visto anteriormente a partícula de negação not, para indicar negação. Vamos ver no exemplo. Então, no exemplo aí, nós temos she could not visit him now, né? Então aí no caso ela não deveria visitá-lo agora. Lembrando, pessoal, que nessa forma negativa a frase pode se apresentar em duas formas. Ela pode vir apenas com o verbo should e depois o not, ok? Esse é um primeiro exemplo. Ou ela pode vir abreviada, ok? Ela pode vir abreviada aqui, ó, o should not, ó, aqui, ó, o should not, ok? Então, aqui, ó, na frase, como é que ela vem? O not, pessoal, ele vem a partícula not, só que vem abreviado. Nós vem aí com um apóstrofozinho, ó, um apóstrofe, que indica aí, né, a negaçãozinha. Então, em vez de vir um O aqui, apenas colocamos o apóstrofe, que é como se fosse essa aspazinha simples aqui, ok? Na forma interrogativa, pessoal, é a mesma coisa do verbo to be, ok? Então, nós vemos aí na forma interrogativa, né, que indica perguntas. A gente inverte. Primeiro vem, no caso aí, inverte o pronome pelo verbo. A forma afirmativa, galera, primeiro, né, nós temos o pronome, né, que vem o pronome mais o verbo. Já na forma interrogativa, vem primeiro o verbo e depois o pronome. Ó, então vamos ver o exemplo. O exemplo aqui nós utilizamos. Nós temos you'd who help my homework. Você deveria me ajudar a fazer meu dever de casa. Então aqui nós temos um outro verbo modal, ó, que no caso é o would, que no caso significa poder, tá certo? Então aqui, galera, nós concluímos a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-lo, ó, certo? Lembrando que essa mesma explicaçãozinha tá lá no bloco de atividade de vocês. Então até a nossa próxima aula, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais, galera.